Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam em paz, que vocês tenham tido uma quinta-feira maravilhosa, né? E hoje, em especial, essa aula de sexta-feira, o final de semana está chegando, então vamos lá ter aquele descanso. Para alguns, né, um descanso merecido, para talvez outros tenham algum trabalho para fazer, principalmente se for professor, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso muito que vocês terminem de responder aquele questionário. Muitos não responderam ainda, né? Então eu preciso conhecer um pouco sobre vocês, as suas expectativas, né? Preciso saber também se está tudo ok, essa aula online, como está sendo desenvolvida. Precisamos trabalhar no Google Meet também, precisamos ter nossa aula, né? Apesar que eu estou online, sim, né, todo o tempo, mas eu gravo esses vídeos. Gravei alguns vídeos para mandar pelo WhatsApp, mas eu sei que talvez alguns não tenham espaço na galeria, então hoje em especial eu vou enviar por link, tá? É, Através do YouTube, vou subir no YouTube para que vocês possam acessar e assim não encher a galeria, se tá tudo bem assim, se não. E também outra coisa, vamos falar de gamificação. Apesar que seria, né, mais para o final desse curso, ou metade dele, hoje, para que a aula não fique tão cansativa, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem, criarem o Show do Milhão, num programa simples que eu tenho certeza que a maioria já utiliza, que é o PowerPoint. E eu já gravei, está no YouTube, daqui a pouco eu vou passar o link para vocês, tá? Para que vocês possam apreciar, possam brincar. Essa vai ser a nossa atividade de hoje. Nós precisamos de tarefa, né? Porque só ouvir a professora aqui, talvez vocês não tenham um aprendizado fixem, né? Então, para fixar o que nós estamos falando, vai ter hoje Show do Milhão. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque quando eu ministro aula que passa o Show do Milhão, é sucesso realmente. Os alunos gostam. E hoje a gente vai falar um pouco de metodologias ativas e eu vou falar sobre crítica de uma imagem aqui, que eu ouço muito pessoal falar em vídeos, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito disso aqui rapidamente. Prometo fazer uma aula bacana, porque, né, foi de sexta-feira, então a tia aqui vai ser boazinha para vocês, tá bom? Então vamos lá. A metodologia ativa, ela promove a inclusão do aluno no sistema de ensino e aprendizagem. O aluno sai de um agente passivo, ou seja, que não participa, não participante, ou que é só o professor que está ali como ator principal, vamos falar assim, e torna-se um membro ativo na construção do saber, né? Através dos incentivos, de problemas, de métodos que o levem a isso. E é muito bacana, tá? O aluno ele é convidado a participar com as suas opiniões e ideias para promover mudanças na sociedade, a partir da realidade que está inserido. Em minhas aulas, eu sempre gosto de falar, ler, mas também gosto de falar das minhas aulas aqui para vocês. Então, como falado antes, eu sempre iniciei aulas, pelo menos de comunicação, falando sobre temas da atualidade, né, para que realmente o aluno, que provavelmente ouviu sobre algo, né, então consiga participar do debate, porque é um tema que todos têm o conhecimento. Então, através desse simples método, a gente já consegue fazer com que o aluno comece a se motivar, comece a participar. Apesar que quando eu falo em motivação é algo tão pessoal, tão intrínseco. Se eu levar a motivação para o mundo do trabalho, por exemplo, os motivos que levam as pessoas a estarem ali podem ser dinheiro, sim, né, o básico, dinheiro, né, salário, podem ser também por uma questão de social, de ego. Então, os motivos que levam as pessoas a terem uma determinada ação é muito pessoal. Então, quando a gente fala de motivar o aluno, também tem essa questão, porque o mesmo fator que eu estou utilizando para motivar um, de repente não é o mesmo que motiva aquele outro aluno, né? E nós lidamos com diferentes tipos de casos, diferentes tipos de alunos, contexto diferente, né? É lógico, o ambiente familiar são todos diferentes um dos outros. Então, o professor tem que ter essa percepção, deve ter essa percepção, essa delicadeza, né, para poder entender e trabalhar de forma melhor com esses alunos.
Algo que sempre funciona comigo é essa questão de estar conversando sobre temas da atualidade, né, temas alheios, assim, de outros, alheios de outros estados, de outros países, né? Então, leva o aluno a realmente a falar e, de repente, trazer para essa realidade. Então, um assunto, às vezes, sobre economia do país, né? A gente volta para Uruana. O que seria a economia de Uruana, baseado o quê? Na melancia, na agropecuária, indústrias. Então, sim, a gente vai discutindo, né, e consegue fazer com que todos participem, mesmo aqueles que sejam mais caladinhos. Vamos lá. Intenciona-se com a sua aplicação favorecer a autonomia do estudante. Isso é dar autonomia para ele, né? Fazer com que ele participe dessa discussão, de certa forma. Estou falando neste contexto, nesse exemplo, tá? Mas são vários outros também que existem, não só este. Despertar a curiosidade, estimular tomadas de decisões individuais, coletivas, advindas das atividades essenciais da prática social e no contexto dos estudantes, tá vendo? A realidade, né, que estão trabalhando, a realidade em que vivem. A escola deve proporcionar práticas coletivas e promover situações de cooperação para que possa haver uma aprendizagem significativa. Algo que eu sempre gosto de falar e que eu acho interessante, pelo menos no nosso contexto, e perdão que eu não sei onde a maioria reside, mas eu sei que eu tenho Itaguaru, tenho Crixás e tenho Uruana. Se eu tenho outra cidade, perdão, tá? Por não estar citando aqui. Mas geralmente a cidade interior a gente conhece todo mundo, né? Talvez não seja, não é o mesmo ciclo de amizade, mas a gente sabe que mora em Uruana, né? Então é muito fácil, é muito interessante quando você vai nessas escolas do interior e você, diretor, que por exemplo não está na sala de aula, né? Conhece o aluno e já fala pelo nome, fulano, cicrano, então eu acho isso super interessante. Numa escola maior, como eu já participei, já estudei, a gente não ouvia isso, né? Então parece que é um pouco mais próximo aqui. E se torna mais interessante, se torna mais fácil, de repente, você lidar também com o contexto do aluno. E que nem sempre estão motivados. Eu tenho alunos, por exemplo, vou falar na área da informática, né, que acham que não conseguem aprender, que não podem aprender, que aquilo não é para ele. Eu falei, calma, né? Calma, que você consegue, você é capaz no seu ritmo, está tudo certo. Então eu procuro falar para ele que está tudo ok, que está tudo certo e que vai aprender e procuro passar uma metodologia diferente para ele também. Porque, como eu falei anteriormente, a motivação é de cada um. E logo você tem um resultado, ele vê que consegue, que aprende, que consegue lidar com aquele aplicativo, mas de forma diferente no ritmo. E quando você fala está tudo ok, é no seu ritmo, está tudo certo, parece não, muitas vezes muda, né? Você tem um resultado ali, isso é muito bacana. E o que eu quero falar hoje é justamente sobre essa imagem aqui, que eu já li, ouvi, né, vários profissionais falarem a respeito, críticas a essas imagens aqui. Nós temos uma escola do século XIX e da atualidade. Isso em tecnologias também. E aí há uma crítica com relação às metodologias utilizadas, porque diz que desde o século XIX, né, enfim, outro, inclusive até antes da atualidade, o nosso modo de mudar, de lecionar, de ministrar aula não modificou. Nós temos alunos aqui, né, com essas carteiras, e assim uma professora na frente, e do século XIX da mesma maneira, né, carteiras e professor logo à frente. O que eu tenho a falar para isso? Sim e não. Né? Sim, nós temos que aplicar, né, um método diferente, engajamento com os alunos, mas, ora, é necessário também que o professor esteja ali explicando o conteúdo. Né? Afinal, os alunos necessitam também de uma orientação. Então, a gente ouviu o tempo todo metodologias ativas, o tempo todo, ministrar a aula de uma forma diferente o tempo todo. Não, eu acho que nós precisamos de um equilíbrio. Tá? Eu acredito que tem que haver um equilíbrio, sim, entre hora ministrar a aula de uma forma mais tradicional, ora sim ministrar as aulas com os recursos, né, metodológicos e tecnológicos também, para que possa ter uma aula mais dinâmica e que possam engajar esses alunos. Para as metodologias, para que elas sejam capazes de motivar um efeito no sentido da finalidade pela qual são definidos ou eleitas, torna-se necessário que os integrantes
se assimile no sentido de compreender e considerar as suas capacidades pedagógicas, foi o que falado agora anteriormente. Mas antes desse slide, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa imagem aqui, se concordam com o que foi falado, ora necessário, ora não, ou se deve ser completamente uma escola no modelo, né, diferente, onde inclusive tem até um modelo de algumas escolas, se eu não me engano, são duas no Brasil ou uma só, né, em que os alunos, ela é completamente diferente. Então, o aluno que faz a sua própria grade, então ele que vai procurar sobre o saber, né, um determinado ponto, e são os professores que orientam assim que eles organizam essas grades. Inclusive, vou até passar um vídeo para vocês a respeito dessas escolas também.